Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós temos ouvido desde o início da pandemia em 2020 uma pergunta muito frequente: como vai ser o novo normal? E afinal, o que é o novo normal? Diante de tantas mudanças na nossa rotina, o que é mais importante agora para realmente refletirmos e mudarmos para melhor os nossos hábitos, criando o nosso novo normal? Porque afinal, que mundo nós queremos depois da pandemia? Antes de falarmos sobre isso, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca. E sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. A gente se pergunta, afinal, o que é o novo normal que tanto se fala? Diante de tantas mudanças nas relações de trabalho, na educação, nas formas de entregarmos ou recebermos os serviços e produtos do dia a dia, nós temos visto as transformações constantes também no nosso próprio comportamento e nos nossos hábitos. Nós levamos essa questão sobre o novo normal para a psicóloga e membro do Grupo Espírita Caibar Schutel, em São Paulo, a doutora Celi Faria Mariuzzi. E ela dividiu com a gente as suas reflexões e nós trouxemos aqui para vocês. Segundo ela, a pandemia criou a necessidade de nos afastarmos de boa parte das nossas atividades cotidianas e do convívio social. E como nós já sabemos, isso acabou nos forçando a encarar diferentes tarefas e também potencializando algumas que nós já fazíamos antes, mas que fazíamos só eventualmente e agora se tornaram obrigação. E, por exemplo, o desafio do convívio com o nosso núcleo familiar agora ficou muito mais intenso. Nós temos inclusive tratado bastante desse tema aqui no programa, porque todas essas relações pessoais que foram intensificadas acabaram gerando nos lares de muitos de nós oportunidades grandiosas de aprendizado do perdão e do amor na prática. Porém, o tempo de confinamento, ainda que agora nós tenhamos um pouco mais de flexibilidade, tem se prolongado mais do que nós imaginávamos lá no começo. Soma-se a isso a preocupação com saúde, com a nossa situação financeira, os problemas no Brasil e no mundo. Enfim, são coisas que nos trouxeram um esgotamento mental e psicológico contínuo.
e, segundo a doutora Celi, nos deixaram nesse estado de alerta como se nós estivéssemos numa situação de emergência o tempo todo. Os profissionais de saúde mental têm feito previsões de como as pessoas vão lidar com o prosseguimento das suas vidas após esse período de pandemia. Segundo a doutora Celi, cada vez mais as pessoas estarão questionando a si mesmas a importância de tudo à sua volta, de todas as suas escolhas, o significado das situações da vida, o significado das relações, quais são os seus próprios propósitos que os motivam. Então, como vamos lidar com tudo isso? Ela sugere que a gente caminhe com mais consciência de quem somos e no que acreditamos, para evitar que a gente entre em um automatismo de seguir conceitos prontos que podem nem nos representar. Então, em outras palavras, ela está nos aconselhando ao autoconhecimento. Nem sempre, na correria diária, nós conseguimos um momento para essa autorreflexão, mas ela aconselha que nós priorizemos alguns minutos, de acordo com as possibilidades de cada um, para uma meditação, uma prece, uma atividade de caridade até mesmo, que nos toque o coração de verdade. Ou seja, darmos a oportunidade de nos conectarmos com a nossa essência. A doutora Celi conta uma história muito interessante. Viktor Frankl, fundador da logoterapia e professor universitário em Viena, na Áustria, viveu num campo de concentração durante a Segunda Guerra. E ele percebeu que as pessoas que conseguiram resistir aos horrores daquele lugar tinham algo em comum. Eles nutriam um propósito existencial. Ele mesmo sobreviveu imaginando o que faria quando pudesse sair dali. Então vejam que interessante ter uma motivação verdadeira que os inspirasse naquele momento a prosseguir, trouxe uma força inabalável para que eles sobrevivessem ao sofrimento e ao medo. Fica então uma lição muito nítida para todos nós nesse momento. Nós podemos perguntar a nós mesmos o que é importante para nós, o que queremos realizar na nossa vida. E isso pode ser a força e a inspiração para que nós possamos percorrer nos bons e nos maus momentos. E se nós somos espíritas, podemos colocar a fé em Deus e os princípios cristãos como o nosso norte, o nosso guia, que vai iluminar os nossos caminhos nos momentos bons e nos momentos difíceis. Apesar dos valores de cada pessoa serem diferentes, porque dependem dos princípios de cada um, da formação familiar, uma questão costuma ser unanimidade no mundo, e é a seguinte: fazer o bem faz bem. Ou seja, fazer o bem alivia a alma, mesmo quando nós estamos sofrendo muito na nossa própria vida pessoal. Estendemos a mão para quem passa dificuldades. Termos essa empatia pela dor do próximo costuma ser lembrada como um remédio para as nossas próprias dores, em várias linhas religiosas e em várias linhas filosóficas. Já chegamos até mesmo a citar aqui no programa que o Chico Xavier dizia isso. Aquelas intermináveis filas de pessoas sofredoras que iam até ele para serem atendidas, para contarem dos seus problemas, uma a uma sendo ouvida por ele, consolada, eram para ele como um bálsamo para as próprias dificuldades que ele passava na vida dele. O importante é notarmos que o nosso novo normal não pode mais ser igual ao que era antes da pandemia. Nós temos o compromisso com nós mesmos de usarmos essa experiência atual, que não atingiu alguns de nós, mas a população global, para nos transformarmos para melhor. Quando o novo normal chegar, que ele possa nos encontrar mais conscientes do porquê estamos aqui, mais despertos para as verdades do Espírito. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, quem não conhece o ditado, o apressado come cru? Eu adoro esses ditados antigos que foram passados de pai para filho, desde sempre. São de muita sabedoria. Acho mesmo que os nossos antepassados, experientes, faziam analogias a partir de comportamentos que eles observavam na vida cotidiana. No caso deste que nós acabamos de citar, o apressado come cru, é fácil visualizar o seu fundamento. Basta reviver alguns episódios da nossa vida e logo nós vamos deduzir que toda vez que lidamos com as situações de forma apressada, sem refletirmos, sem despender tempo para analisar com antecedência, nós vamos nos lembrar que nós não nos saímos tão bem assim. E que na maioria das vezes o resultado esperado ele deixou muito a desejar. Quem já não tomou uma decisão por impulso e se arrependeu algum tempo depois? Acho que todos nós, na verdade. Quantos acidentes ocorrem por conta da pressa? Inclusive, a alta velocidade é péssima companheira dos motoristas, isso nós já sabemos, né? E por mais pitoresca que possa se apresentar uma situação, o fato é que o resultado é sempre um prejuízo. Mas sabe o que é mais impactante no hábito de estar sempre com pressa, de fazer as coisas na correria? É que deixamos passar experiências enriquecedoras, deixamos de usufruir da beleza, usufruir das lições que cada ambiente, cada situação guarda na sua particularidade. Eu mesma nunca tinha dado conta dessa verdade, até que certa vez eu ouvi de um amigo, na época já de uma certa idade, e muito sábio.
E ele contou para mim o seguinte fato. Ele trabalhava num órgão público e, na ocasião, participou de uma comitiva de técnicos da instituição que ele trabalhava para irem a convite de uma organização americana, enfim, de participar de uma capacitação lá em Washington. Eram 6 pessoas, mais ou menos, que foram acomodadas, conta ele, né, em quartos duplos do hotel onde ficaram hospedados por 8 dias. As atividades eram intensas, assim, mais intensas, na parte da manhã, de modo que à tarde e no final de semana, que eles ficaram um final de semana lá, a equipe aproveitava para conhecer os museus, parques, a Casa Branca e outros monumentos históricos e pontos turísticos da cidade. No entanto, meu amigo contou-me que se incomodou muito, né, com a atitude de seus colegas, em especial do seu colega de quarto. Sempre apressado, mal estacionava nos lugares visitados, limitando-se a fotografar rapidamente assim a fachada e, enfim, algumas coisas dos locais, né? E retirando-se em seguida displicentemente já para outra visita. Na época em que ele relatou essa experiência para mim, ele me falou assim, indignado: como que pode fulano agir com tanta superficialidade, não aproveita nada dos passeios, não se detém a apreciar a beleza, a história de cada lugar que visitamos e que tem a nos mostrar e o que esses lugares têm a nos dizer. Nunca, na verdade, gente, eu nunca me esqueci dessa história, sabe? Que meu amigo viveu. E mais tarde, o tempo, enfim, passando, tive oportunidade de ler alguns ensinamentos, literatura, né? E eu percebi que filósofos de todos os tempos nos ensinam o quanto é rico, é importante vivermos em profundidade. Isso não significa que devamos ficar em estado meditativo ou contemplativo o tempo todo. Mas, aliás, outro dia também li um trecho de um livro que agora não me recordo, em que o autor propõe que vivamos em estado meditativo. Mas ele define esse estado meditativo exatamente como a forma de viver sem pressa, prestando atenção a tudo que nos cerca, a cada movimento, sentindo cada situação, sem expectativas, sejam elas positivas ou negativas, não importa, analisando tudo como exatamente é. E porque toda experiência ela deve ser bem vivida e aprendida, que os menores seres, mesmo os menores seres, os ambientes mais singelos, simples, as pessoas mais humildes, mais simples, sempre têm algo a nos ensinar e assim nos enriquecer a experiência, tornando essa vida que estamos vivendo mais rica, mais próspera. Então, vem à mente, né, quando a gente lê, a gente ouve, né, palestras falando sobre esta forma de viver, né, viver com mais atenção,
com mais vagar, né? Me vem à mente o nosso Mestre Jesus. Em nenhuma passagem do Evangelho contada pelos evangelistas nos traz assim qualquer ideia de que ele estava com pressa, afobado, atarantado. Ao contrário, a imagem que nos vem é de um homem sereno, paciente, resiliente, compenetrado, ponderado, que não levanta a voz e nem os punhos, que ele sempre estava disponível para nos ouvir e ensinar. E tudo que ele fez a seu tempo. Pensemos nisto. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é uma alegria muito grande estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o sal da terra, conforme publicação da Federação Espírita do Paraná, através da redação do Momento Doutrinário, dizendo: em várias passagens do Evangelho, Jesus exorta seus seguidores a que sejam o sal da terra e a luz do mundo. A mensagem cristã constitui um chamado ao despreendimento das coisas e dos valores mundanos. Despreendimento não no sentido de desprezo, mas com o significado de dar a tudo o seu justo valor. Sabe-se que as conquistas terrenas são fugazes e transitórias. Tudo que se refere à matéria possui uma grande fragilidade. Beleza, poder, influência, fortuna, tudo isso, cedo ou tarde, fenece ou troca de mãos. A vida é cheia de reveses e os percalços inerentes à trajetória humana podem amargurar. Quem coloca todas as suas alegrias e expectativas nessas conquistas transitórias candidata-se a fortes decepções. A proposta dos evangelhos de Jesus é que se deve viver no mundo, mas sem ser do mundo. Ocupar-se com dignidade das atividades que possam garantir a manutenção da vida e da ordem social. Estudar, trabalhar, cuidar da saúde, planejar a própria existência com prudência e critério. Contudo, perceber que a finalidade do viver terreno não se cinge a tais aspectos. Por preciosa que seja determinada conquista material, ela um dia ficará para trás. Ao mesmo tempo, os reveses da fortuna nem sempre permitem que se atinja o objetivo almejado. Nem por isso a criatura humana deve se tornar angustiada ou indiferente. Para bem aproveitar seu tempo na terra, ela precisa aprender a dar a cada coisa o seu merecido valor. Tendo em vista seu potencial de desenvolvimento da inteligência e da vontade, são positivos os mais comuns sonhos humanos.
Entretanto, sua realização não pode constituir a meta da existência. Ciente de que um dia o corpo físico perecerá, é importante cuidar daquilo que a ele transcende. Aí se encontra a possibilidade que a mensagem cristã possui de conferir um novo sabor à vida do homem. À semelhança do sal, ela funciona como um tempero, dá um atrativo diferente àquilo que de outro modo seria insípido. Trata-se do convite à vivência de virtudes com o potencial de tornar doce e pacífico o coração. Jesus apresentou ao mundo um Deus pleno de amor e sabedoria. A fé nesse Deus amoroso e sábio possui o condão de pacificar a alma entre as lutas do mundo. Também o perdão é uma força libertadora que permite seguir tranquilo, mesmo por entre agressões. A compaixão faz com que o homem preste atenção no semelhante, sinta também vontade de auxiliá-lo. Com isso, ajuda-o a não pensar muito em seus próprios problemas e então sua vida se simplifica. O Evangelho significa boa nova e seu objetivo é tornar felizes os homens. Não promete uma felicidade feita das instáveis e perecíveis conquistas humanas, mas assegura a vivência de doces emoções com infinito potencial pacificador. Amigas e amigos, como ensinou e exemplificou Jesus Cristo, vamos amar a Deus e ao próximo como nos amamos, acrescentando o perdão, a fraternidade e a caridade. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Vamos encerrando por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.